Olá, amigos, uma boa noite a todos. Está entrando no ar mais uma edição do programa Assunto Cidade, um programa que aqui com você todas as noites debate alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do Distrito de Vicente Carvalho. Toda noite recebemos um convidado especial, uma pessoa de destaque na sua área de atuação, que nos ajuda a desenvolver os temas propostos. E hoje é com muita honra que nós temos aqui um amigo com uma mente brilhante, o advogado Ayrton Cinto, que vai nos ajudar no programa de hoje. Mas primeiro eu te dou uma boa noite e agradeço pela presença. Obrigado, boa noite. Boa noite, Valdir. Prazer em voltar aqui, é uma satisfação muito grande voltar aqui ao Assunto Cidade. Quem é uma bancada que a gente pode falar o que pensa, pode discutir a cidade, pode achar, pode falar aí os caminhos que a gente entende para melhorar a vida da população. Para mim é uma honra e mente, pelo menos por fora, mente brilhante, né? Tá pelo certo. menos por fora. Tá certo. Ayrton, tem muita gente que ainda não sabe, mas muita gente também acompanhou nos últimos tempos o noticiário, que seria assim, o primeiro assunto para conversar com você nessa entrevista. A emancipação de Vicente Carvalho, o processo de emancipação de Vicente Carvalho acabou de vez, ele gorou de vez ou ainda há uma possibilidade de emancipação? Há esperança, Valdir. Há uma esperança importante. Apesar do veto da presidente, vou tentar explicar assim rapidamente o processo, como é que se deu. Certo. No ano de 2008, Certo. o senador da República propôs uma alteração na nossa legislação, na nossa Constituição, no sentido de voltar a dar às assembleias legislativas Certo. a possibilidade de receber de distritos o pedido de emancipação ou até a fusão. A lei, por ele proposta, faz ainda esta menção. Certo. Como houve algumas alterações na Câmara, foi criado no Senado, foi votado, houve alterações na Câmara Certo. Federal, voltou para o Senado para que essas alterações fossem novamente adequadas, votadas, mudadas. São os destaques que a gente chama no processo legislativo. Correto. E tudo isso correu tranquilamente, inclusive com ali o palpite, vamos dizer assim, da Presidência da República. O palpite que eu digo é a intervenção, palpites na lei, eu quero isso não está bom, porque vai vir para mim, eu quero que venha redondinho para eu poder exatamente aprovar. O Executivo Federal chegou a dar opiniões na elaboração Chegou, tanto que a nossa certeza de que após aprovado no Senado, na Câmara, depois voltou para o Senado por conta dos destaques que houve na Câmara, saindo dali, qual é o processo natural desse processo legislativo? Presidência da República para sanção ou veto. Como houve um diálogo, houve uma proximidade muito grande entre o Senado e a Câmara, ou seja, o Congresso Nacional, que compõe essas duas casas, e a Presidência da República, nós tínhamos como certa a sanção da presidente Dilma. Ninguém imaginava que o veto... Ninguém. Eu confesso a você que eu fui pego, o nosso movimento, o movimento de emancipação de Vicente de Carvalho foi apanhado com surpresa. O nosso presidente, o Cleiton Leite Rodrigues, que faz um trabalho muito bacana, muito sério. Acho que a marca desse movimento é a seriedade. Que ele nasceu, ele continua mantendo como seu mote, a sua direção. E ter nascido de baixo para cima, mais importante. Nasceu de baixo para cima. Não nasceu dentro da Câmara Municipal, Exato. Nem no gabinete da prefeita, nem dentro de um gabinete de um deputado ou de um senador. O Cleiton reuniu algumas pessoas. Eu tive a honra de participar dessas reuniões iniciais. Fui convidado para ser o advogado, conselheiro, e sou um membro fundador do movimento de emancipação de Vicente de Carvalho, o que muito me honra. Até porque, Valdir, é preciso que seja dito assim, para finalizar seu primeiro questionamento. A presidente vetou a lei, o procedimento volta para o Senado, para o Congresso, no caso o Senado, porque de lá nasceu a lei, e nesse sentido o Congresso pode derrubar esse veto ou acatar o veto. Entendo. Eu falo isso com um pouco de tristeza, mas eu tenho a impressão que o Senado não vai ter força ou vontade política, principalmente perto de um ano de eleição, de tentativa de reeleição da nossa presidente Dilma, né, de ir contrariamente, de ir contra a decisão dela. Entendo. Então eu acho que isso, a questão, apesar que ninguém jogou a toalha, não. Claro. No dia 17 de dezembro, parece que já está agendado, se não me engano, salvo engano, dia 17 de dezembro, a sessão para apreciar o veto da presidente. Correto. Então, os movimentos de emancipação e difusão por todo o Brasil estão se reunindo e vão até Brasília para pressionar. Que não existem só em Vicente Carvalho. Não, né? não. Logicamente. Eu posso dizer, e falo isso sem sombra de dúvida, o movimento de maior importância, porque envolve maior número de habitantes, uma economia fortíssima, que já existe, né? Vicente de Carvalho, gente, já é uma cidade.
É uma cidade. Claro. É um distrito que reúne aqueles 10, 12 bairros lá. E é uma cidade, sim, politicamente, administrativamente, ainda não. Mas é talvez o mais importante do Brasil, não só pela localização, num estado grande e poderoso como São Paulo, principalmente por estar no porto, porque a margem esquerda é uma coisa lamentável, a gente não vai mais permitir, a gente não pode permitir. É inadmissível que a gente continue sendo tratado, o Guarujá e o Vicente Carvalho, como margem esquerda do Porto de Santos. É um porto que divide, o canal divide duas cidades. É o Porto de Santos e o Porto de Guarujá. Correto. E 150 mil moradores, 103 mil eleitores, é uma força política muito forte. Então eu falo isso com respeito às demais cidades que querem se emancipar. No Brasil, não há cidade com maior importância a ser criada, ou a vontade de emancipação não é maior do que a de Vicente de Carvalho. Mas eu digo a você que nós não jogamos a toalha, eu confesso que vai ser difícil reverter esse veto. Se for revertido, ótimo, continuamos o nosso processo, que aliás já demos entrada em setembro, lá na Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu estive presente junto com o presidente Cleiton e outros membros do grupo. E independente da aprovação, da sanção do projeto, o movimento já havia ingressado junto à Assembleia Legislativa do Estado com um pedido para formalizar essa intenção, é isso? Já por uma estratégia cautelosa que nós adotamos no sentido de nos antecipar. Claro. Que assim que aprovada a lei, não precisava começar a reunir, a captação de assinaturas já houve, já havia algum tempo. Aprovando, né? Aprovada a lei, no caso, se fosse aprovada, ou com a derrubada do veto agora, a gente já tem um bom caminho andado. Significa que a gente se antecipou para essa questão. Heitor, deixa eu te perguntar, como você disse, a própria movimentação do Executivo Federal demonstrava que poderia haver um consenso já pela sanção e houve o veto. Ou já houve alguma identificação, o movimento, ou por meio do senador Antônio Carlos Rodrigues, que parece que se engajou também na questão da emancipação do distrito, houve, de alguma maneira, alguma forma de identificar o que houve para a presidente Dilma vetar o projeto? No meu modo de pensar, de enxergar essa situação, fazer uma leitura sobre essa questão, Valdir, correto, algum burocrata, algum tecnocrata ligado à área econômica do governo Dilma, chegou para porque ela não decide, principalmente questões assim que envolvem impactos econômicos, ela não decide sozinha, ela ouve os experts. A justificativa foi econômica, né? E errada. Sumariamente não é que é errada, ela fez uma sumariamente econômica. Mas a forma pela qual ela foi posta, ela generalizou situações. Certo. Então, o direito de ver um distrito criado deveria ser dado, como deve ser dado a esses distritos, a essas populações, e esse direito ser regulado conforme a lei determina. A lei que autoriza, essa lei que ela vetou, é de um rigor, Valdir, extraordinário. Que se houvesse essa lei alguns anos atrás, não teria havido a farra de criação de municípios. Por quê? A preocupação da presidente Dilma ela é justa, claro, mas ela generalizou. Eu vou tentar exemplificar. A preocupação é a seguinte, se deixar criar muito município, muitos municípios não vão ter estrutura econômica para poder se sustentar. Para quem eles vão socorrer? Diretamente para o Estado. Exato. O Estado tem menos força do que a União. Vai sobrar para quem? Para a União. Para a União, através do Fundo de Participação dos Municípios e outros convênios e outras situações, como, por exemplo, os municípios hoje, nenhum município consegue tocar bem a sua área de saúde, a área de educação, sem apoio maciço da União, do governo federal. Então ela ficou como ela pretende a reeleição, obviamente ela quer e vai trabalhar e está trabalhando para ser reeleita, ela não quer ter esse problema de caixa, claro, com a criação de novos municípios que ela vai ter que tirar de algum lugar para colocar nesses municípios. Tem raciocínio lógico, claro, o posicionamento da presidente Dilma, mas ele é lógico, mas ele generaliza e prejudicou Vicente de Carvalho. Prejudicou o sonho do itapemense, ter a sua cidade e poder escolher os seus caminhos, cuidar do seu presente e planejar o seu futuro, o seu ponto de vista político-administrativo. Claro. Então, essa forma de interpretar de forma geral ou generalizada da presidente Dilma tem lógica, mas acaba prejudicando o sonho do itapemense. Isso é normal, Valdir. Isso é questões políticas, decisões administrativas que têm parcelas de informações e de problemas que envolvem economia, que envolvem as questões sociais, e não dá para contemplar todo mundo. Tudo bem. Mas o mais importante de tudo, que eu quero deixar bem claro isso, quando a gente decidiu participar
do movimento de emancipação, eu fui convidado para analisar a questão jurídica. Eu falei, existe possibilidade, aprovada a lei sancionada, a possibilidade de emancipação é muito grande. Vamos nos antecipar, e a gente se antecipou sim. É bom que a verdade seja dita aqui no seu programa, como sempre. A gente se antecipou e nós consultamos sim, por exemplo, o Rodolfo Amaral, entre outras pessoas ligadas à administração pública e finanças públicas, que de pronto colocaram uma situação aos nossos olhos de que o Itapema tem condições financeiras e econômicas, sim, de melhorar a vida social dos seus 150 mil habitantes. Certo. Mas o objetivo é justamente esse. A emancipação é um braço, é um caminho, é uma ponte para a gente chegar no objetivo. Qual é o meu objetivo? Qual é o objetivo do Ayrton Cinto, do Cleiton, de todos aqueles que participam do movimento? Qual é o objetivo de 150 mil moradores do Itapema e também, por que não, os outros 150 mil moradores da sede, do lado do Guarujá? Mais atenção. Atenção. A palavra é essa, é isso que a gente quer. Atenção, carinho, retorno da administração pública, seja ela qual for. Daquilo aqui que se anterior, paga em impostos. Imposto. Imposto recolhido no Itapema, ou seja, por conta da atividade, o fato gerador, como a gente usa na terminologia jurídica. O fato gerador ocorrer no Itapema, que fique lá o imposto. Toda essa discussão, então, no seu entendimento, foi válida na medida em que elevou o debate para um ambiente mais institucional. As pessoas passaram a discutir em bares, em esquinas, em portas de loja, a pujança do Distrito de Vicente Carvalho, a pujança econômica do Distrito de Vicente Carvalho. Palavra que eu usei muitas vezes, pujança. Exato. A potência, a pujança e mais, o direito do Itapema ter o suor do trabalhador que lá mora e que lá presta o seu serviço, aplicado em serviços públicos mais eficientes, justamente no distrito. Exatamente. Olha, eu vou te falar, eu falo isso assim, muito orgulhoso de um trabalho muito bem feito, né? Que eu não tenho falsa modéstia em falar, não, um trabalho bacana, encabeçado aí pelo Cleiton, que a gente pode colaborar um pouquinho. Aonde a gente vai, Valdir? Onde eu vou? É no supermercado, é no posto de gasolina, é na praia. Na praia, outro dia, eu estava ali andando na praia no final da tarde, no final de semana, parou, eu identifiquei como um trabalhador de algum edifício, ele estava com aquela base, né? A bermuda azul, a camiseta e o nome do edifício aqui. Eu não me lembro o nome dele, ele se apresentou na hora e falou, e aí, doutor, essa emancipação do nosso Itapema sai ou não sai? Então, nós conseguimos o principal. A mobilização. Mobilização popular. E fazer o itapemense acordar, e não só o itapemense, quem gosta do Itapema, mesmo quem mora no Guarujá e gosta do Itapema. Claro. Acordar para um direito seu. E já surtiu efeito. A senhora prefeita tem dado um pouco mais de atenção, pelo menos nos projetos que ela tem elencado, a Câmara Municipal, e recentemente eu tive uma conversa com o diretor aqui da região da área de saúde, da Secretaria de Saúde Estadual, o diretor de toda a região da Baixada Santista, que é o Dr. Marco Boteon, um amigo pessoal nosso. Ele também cuida dessa... Ele é abaixo do, vamos dizer assim, tem o governador Geraldo Alckmin, o secretário de saúde, o Dr. Davi Wippe. Na região é o Marco Boteon, que faz a política de saúde pública para o Estado a favor dos municípios aí, nessa região. E ele falou de projetos que agora eles vão tentar direcionar, até criar uma AME para colocar lá em Vicente de Carvalho. Eu tenho certeza, Valdir, população do Itapema, do Guarujá e todos que estão nos assistindo, tenho certeza absoluta que foi por conta desse impacto desse movimento, a gente ter colocado isso para o povo discutir, fez com que as autoridades abrissem os olhos para a carência dessa população em todas as áreas. Só para descontrair, tem uma tese também do veto. A presidente Dilma, recentemente, no ano passado, para ser mais exato, foi vaiada num encontro de prefeitos em Brasília. Então, talvez ela tenha pensado, eu vou aumentar a quantidade de pessoas, de prefeitos me vaiando. Quem sabe? Mas brincadeiras à parte, esse processo todo de discussão sobre a emancipação do Distrito de Vicente Carvalho trouxe também à tona uma discussão que me parece que foi o melhor resultado de todo isso, em que pese a frustração inicial pelo veto da presidente, que foi a discussão sobre a importância de se trazer para o lado de Guarujá a arrecadação do porto, da movimentação portuária. Isso foi um dado assim muito importante e que acabou avalizando quem defendia a emancipação pelos critérios econômicos e trouxe à tona a importância disso, que é importante hoje, como seria importante amanhã com a emancipação, não é isso? Perfeito, é exatamente isso. Vou usar um exemplo numérico, porque é bom, porque os números fixam mais e dão uma forma mais fácil da gente entender um exemplo. Certo. Cada container que é movimentado aqui no lado do Guarujá deveria deixar, por conta da legislação fiscal,
Mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, vamos arredondar, R$20. Cada container. Cada container. Cada um dos containers. Cada container. E não são. Isso não é tributado aqui. E não isso fica, não é fiscalizado. Não fica nada. Não fica nada. Sabe quanto que daria isso num ano? Em média. Quase 80 milhões de reais. Valdir, 80 milhões. Se você somar o orçamento da Secretaria de Educação, aqui do Guarujá, a Secretaria de Turismo e a de Cultura, Certo. eu acho que não dá 80 milhões. Olha o tamanho do incremento na força administrativa por conta de um recolhimento fiscal, né, de um recolhimento de impostos, Certo. que o Porto de Guarujá vai fazer com que aconteça. Claro, se emancipar da cidade, se fosse emancipar ou se emancipasse o Itapema, obviamente essa receita ficaria com o Itapema. Claro. Eu vou ser sincero em dizer isso. Falo isso sem medo de errar e nem medo de represália, porque a verdade tem que ser dita. Emancipado, o Guarujá seria prejudicado, porque esses 80 milhões ficariam só dessa atividade, lá no Itapema. Se não acontecer a emancipação, esses 80 milhões ficam para a ilha toda, para ser administrado, aplicado, porque eu vou te falar, não é só Itapema não que está cheio de buraco na rua, não é só Itapema não que não tem médico nos postos de saúde, Exato. não é só Itapema não que tem assalto, que as ruas não são iluminadas, que o comércio não é bem atendido pela administração pública. Eu não falo desta administração, falo de há 30 anos um modelo de administração da nossa cidade, da nossa ilha. Eu falo Vicente de Carvalho e a sede, o Guarujá, de uma forma geral, falo a ilha, o Guarujá, de uma forma geral. Ele vem sendo administrado de uma forma só, com um modelo só. Só muda o nome, o DNA é o mesmo. Isso na minha, respeitadas as opiniões contrárias, essa é a minha visão. Claro. Então eu creio que essa discussão, o benefício que essa discussão, que o movimento de emancipação de Vicente de Carvalho criou, jogou para a população, se discute em todos os cantos, esquinas, padarias e bares e campos de futebol. Estava com o Xaxá Lopes hoje pela manhã, Certo. a gente estava falando sobre isso. Todo campo de futebol na Várzea tem discussão. E a emancipação sai ou não sai? Vai ficar em que time? Vai ficar em que lado? Nós movimentamos o imaginário da população, cujo objetivo final e principal não é a emancipação. Claro. Inclusive eu fiz um Mais desafio. atenção do poder público. Mais atenção, mais carinho, mais retorno. Fez o quê? Eu fiz um desafio respeitosamente, claro, um desafio no embate intelectual, na discussão intelectual com a senhora prefeita, porque ela se colocou contrária, porque não é que ela é contrária, ela disse que agora ela é contrária porque não tem condições econômicas. Eu peço licença a ela e ouso discordar, dizendo que tem muita condição econômica de se sustentar o distrito emancipado, uma cidade nova. Mas eu fiz assim, já que nosso orçamento este ano, o desafio que eu fiz, para incrementar o debate, obviamente, com todo o respeito à nossa prefeita, que merece todo o respeito, é a maior autoridade política, administrativa da nossa cidade. Você pode ser oposição, mas você tem que respeitar. É mulher, é professora e é prefeita. Claro. Se a senhora aprovar para mim, eu disse, e estou dizendo de novo agora, desse 1 bilhão e 200 milhões de orçamento para o ano de 2013, para toda a ilha, como lá no Itapema são 150 mil habitantes, ou seja, metade da população. Como lá no Itapema são 103 mil eleitores, ou seja, metade da força eleitoral da cidade, se me provar que mandou 600 milhões de reais, eu deixo de apoiar o movimento de emancipação e passo a apoiar aí a união dos esforços para cuidar da ilha de uma forma só. Isso sequer teve resposta. Obviamente, por quê? Porque nós sabemos, metade do orçamento não vai para o Itapema. Quanto você acha que desses 1 bilhão e tanto do orçamento são empregados efetivamente no Itapema? Para que você tenha formulado assim com tanta precisão um desafio tão... Menos da metade do que deveria ir. Então eu digo que... E se eu estiver errado naquilo que eu vou dizer, falo com base naquilo que eu vejo nas ruas, na vida da população do Itapema. Se o orçamento foi de 1 bilhão e 200 milhões, por uma questão de justiça até numérica, porque metade da população e metade do eleitorado está lá, 600 milhões deveria ir para lá. Eu creio que não se aplica 300 milhões de reais no Itapema nesse ano. Ailton, bom, então para tentar resumir essa história da emancipação, o projeto havia sido aprovado pelos senadores, pelos deputados federais, os municípios se mobilizaram, como os distritos, aliás, se mobilizaram no sentido de se emancipar,
mas a presidente Dilma Rousseff vetou o projeto e agora ele volta para o Senado, onde teve origem, para que possa ser derrubado o veto ou não, ou ser mantido o veto. E, segundo informações que você dispõe, 17 de dezembro já seria uma data cabal aí para se avaliar esse veto. Só para a gente encerrar esse assunto do primeiro bloco. A gente aguarda, dia 17 de dezembro, a princípio está agendado a apreciação do veto da presidente Dilma a esse projeto de lei, de alteração aí da lei. E estamos nos mobilizando. Eu não abri mão da emancipação. Continuo achando que é um direito da população e que é um sonho mais do que isso, né? Isso que eu ia te perguntar, não há possibilidade do distrito ser aprovado sem essa lei? Não há. Não há possibilidade, não há. Porque a legislação atual proíbe. Proíbe. Caso o Senado, o Congresso, o Senado e a Câmara não derrube o veto da presidente Dilma, correto, o sonho de emancipação político-administrativa fica sedimentado, fica aí quase que enterrado, posso dizer. Mas o sonho, o desejo e o direito de ver o Itapema assistido, cuidado, com o retorno daquilo que é produzido lá, por quem mora e por quem trabalha lá, jamais. Isso já é uma vitória. Já é uma vitória. Tá certo. Bom, o programa Assunto Cidade faz um pequeno intervalo, nós voltamos já terminar a entrevista aqui com o advogado Ayrton Cinto. Fique conosco que é rapidinho. Você é único e universal. Por onde você passa, tudo que você pensa, cria e compartilha torna-se universal no mesmo segundo e pode fazer a diferença para muitas pessoas, em muitos lugares. Afinal, conhecimento é universal e só mesmo uma universidade aberta ao mundo e reconhecida como uma das melhores universidades particulares do Brasil para levar você onde você quiser. Universalize. Unaerp. Quando a gente pensa em plano de saúde, pensa primeiro em Unimed Guarujá. Não é só porque a Unimed é a maior cooperativa de serviços médicos do mundo, com a maior rede de hospitais, clínicas conveniadas, os melhores médicos e atendimento de urgência e emergência 24 horas em todo o Brasil. A Unimed Guarujá é a mais lembrada porque não esquece de você. Atendimento domiciliar, programas de saúde preventiva e agora com um novo plano onde quem usa menos, gasta menos. Unimed Guarujá, lado a lado com você, sempre. Olá, amigos, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando o advogado Ayrton Cinto. Ele que nos últimos tempos se dedicou a uma causa que ganhou bastante repercussão no município de Guarujá, principalmente no distrito de Vicente Carvalho, que é a questão da emancipação do distrito. Como nós falamos no primeiro bloco, dando um pequeno resumo para quem não teve a oportunidade de assistir o bloco inteiro ou está ligando a televisão agora, o projeto de lei aprovado no Senado, aprovado na Câmara Federal, foi a sanção da presidente da República, Dilma Rousseff, que vetou totalmente o projeto. Portanto, esse projeto agora volta para o Senado para ser avaliado pelos senadores. Os senadores podem derrubar o veto, mantendo a lei em vigor, fazendo a lei entrar em vigor, ou manter o veto, deixando aí, nessa expectativa frustrada, muitos distritos pelo Brasil afora, incluindo aí o distrito de Vicente Carvalho, que mantém ainda este sonho de se transformar numa cidade. Mas, como o advogado Ayrton Cinto reforçou bastante, o objetivo principal talvez tenha sido alcançado, que é sensibilizar as autoridades e, principalmente, mobilizar a população no sentido de oferecer à população do distrito de Vicente Carvalho, que é a metade da ilha de Santo Amaro, um pouco mais de atenção do poder público com relação às suas principais prioridades no quesito saúde, educação e manutenção das vias públicas e por aí afora, não é isso, advogado Ayrton Cinto? Perfeito, Valdir, é isso aí. Então, sem dúvida é isso mesmo. Como nós falamos, a questão do porto ela acabou tendo ganhado uma importância grande aí nesse debate e trouxe assim, para o morador de Vicente Carvalho aquela sensação assim, de que o porto de Guarujá, no caso, o porto de Vicente Carvalho, o porto do Itapema, ou seja, esta ala de cá do complexo portuário não pode mais ser chamada de margem esquerda do Porto de Santos. Independente do processo de emancipação, o que pode ser feito para acabar com essa história de margem esquerda? Bom, primeiro já há um projeto de lei em andamento, né? Certo. Parece que a tendência é que seja criado
o porto de Guarujá. A figura. A figura, sob o ponto de vista, claro, quem vai administrar a questão portuária, a movimentação, é a Codesp, que é uma empresa do Estado, mas o seu comando é federal, é da União, nós sabemos disso. Mas é preciso que a gente entenda, quando houver legalmente instituído o Porto de Guarujá, é preciso que tenha uma alfândega lá. É preciso que as empresas que aqui atuam e ganham... Aliás, eu não sou contra o empresário. O empresário gera imposto, o empresário faz prosperar a cidade onde ele está, se trabalhar direitinho, recolhe o imposto direitinho. O empresário gera emprego, que é o mais importante para essa população. Nós precisamos criar meios para, primeiro, capacitar essa mão de obra, porque não adianta, vou deixar bem claro isso, não adianta simplesmente a gente comemorar a criação do Porto do Guarujá. É preciso que a gente capacite também a mão de obra do guarujaense e do itapemense para que ele seja empregado nessas atividades portuárias. Seja através dos sindicatos, seja através aí da nova alteração que possibilitou aí com a medida provisória 595 da presidente Dilma, alteração aí da lei dos portos, e permitiu a administração dos terminais pelas próprias empresas, sem mais a intervenção dos sindicatos portuários, que eu acho que é uma questão muito delicada, não pode ser enfiada a goela abaixo assim, de uma hora para outra, para o trabalhador portuário e também para os sindicatos. Isso deve ser muito bem calculado e administrado. Mas o principal, Valdir, é que, independente da emancipação ou não, o Porto de Guarujá vai fazer com que a gente possa recolher os impostos de tudo aquilo que é movimentado. Há grandes empresas aqui no Guarujá que estão instaladas, obviamente, aqui, né, do nosso lado, na extinta e eu não vou nem falar porque não quero ofender os nossos telespectadores, margem esquerda, que eu acho lamentável, eu não admito mais isso, nunca admiti, agora menos admito. Fazer com que tudo que for ali movimentado seja recolhido para os cofres da Prefeitura do Guarujá, se não houver emancipação, ou se houver emancipação, para os cofres da nova cidade, Itapema ou Itapema Paulista, como seja, para que isso seja aplicado nas áreas de prioridade, necessidades prioritárias que nós temos lá no distrito. E vou dizer, são muitas, né, Valdir? Não se fala, assim, rapidamente, não se fala nunca se comentou, se cogitou a questão de fazer um projeto habitacional ali na Prainha e na aldeia, na Conceiçãozinha, grande o suficiente para debelar aquela situação indigna de moradia. Agora que vem um túnel, o governo do estado quer criar um túnel, que vai gastar 2 bilhões e não sei quantos milhões de reais num túnel, aí sim se fala em desapropriação e estabelecer milhares de famílias ou milhares de pessoas, mais de 1.200 casas do lado da Prainha, em algum local, criar um projeto habitacional aqui no Guarujá. Então, o que eu lamento é o seguinte, quando nós fomos, entre aspas, os verdadeiros donos do porto, das áreas que compõem o porto ali na extinta margem esquerda, quero deixar bem claro isso, que é Porto do Guarujá, sim, a gente vai ter poder político junto ao governo do estado, junto à União, para poder trazer para cá investimentos que possam efetivamente atacar, debelar, enfrentar com certeza de objetivo cumprido um dos principais problemas da nossa cidade, que é o déficit habitacional. Você sabe, nós somos 300 mil moradores, 100 mil, um terço, ou mora na favela, no mangue, no morro ou em alguma área sem regularização fundiária. O que significa isso? Sequer a Sabesp pode colocar um cano para levar água tratada para dentro dessas comunidades. O que acontece? Nós sabemos também, você sabe que a cada R$1 investido em saneamento básico, o Estado economiza 7 em saúde pública. Claro. Então é um vetor de doença. Exatamente. Então nós precisamos enxergar o problema do Guarujá com uma lente, com uma lupa do tamanho do problema. Claro. E o porto sendo a atividade portuária sobre nossos cuidados e principalmente os impostos das atividades recolhidas para os cofres do Guarujá ou da nova cidade se emancipar, isso é de vital importância para que a gente comece a debelar esse problema na nossa cidade. Tá. Heitor, falando em porto, né, eu queria, vou voltar nesse assunto da questão habitacional já, eu só queria encerrar essa história de porto. O Guarujá também tem porto, né? Não é só Vicente Carvalho. Vicente Carvalho tem aí o que se chamou, entre aspas, durante esse tempo todo de margem esquerda, mas o Guarujá também tem lá o Complexo Industrial Naval, que é o SING, onde a empresa italiana Saipem, contratada pela Petrobras, já se instalou, já está contratando já está organizando a sua atividade funcional e já está
criando, pelo menos, polêmica na cidade. Você foi um dos advogados que acompanharam que a Ordem dos Advogados formou um grupo que foi, juntamente com a imprensa, fazer uma espécie de uma vistoria na empresa. Qual foi o resultado? Qual a sua avaliação da atuação da empresa Saipem no município de Guarujá hoje e seus impactos? Pudesse resumir mais rápido. Vou tentar ser breve. Assim, todo mundo conhece ali. Quem não conhece, aquele pedaço da ponta da praia, quando você olha de Santos para cá, aqueles galpões enormes, ali é a empresa Saipem, uma das maiores empresas petrolíferas do mundo, uma italiana, né? Que é mais fácil de ver de Santos do que de daqui do Guarujá a gente não vê. Não tem um impacto. A gente sentiu muito, quem é daquela área ali, Las Jardim Palmas, Helena Maria, Caiçaras, ali o pessoal do Guaiúba, sofreu demais com quase 3 ou 4 meses de aterramento dessa área, em toda aí, a área do SING, porque os caminhões passavam por ali para pegar ali o Canal das Marinas e ir até lá e aterrar. Eu fiquei incomodado com isso, muito incomodado. Fui muito procurado por muitas pessoas nesse sentido. E eu... Até porque as ruas ali não são preparadas para tráfego de caminhão nenhum. Né? Não são preparadas, foram completamente destruídas. Fizeram um recapeamento. Recapeamento não, taparam os buracos, não fizeram recapeamento. Eu espero que terminada a obra definitivamente, se terminar mesmo, e a Saipem efetivamente se instalar no Guarujá, que eu acho que isso vai acontecer, depois eles cuidem disso, porque eles vão ganhar milhões e milhões e milhões de reais por dia, ocupando a nossa área. E eu, incomodado com isso, e eu fui procurado por muitas pessoas, eu fui até a OAB e fiquei sabendo que tinha montado uma comissão, e a OAB chamou lá a direção, prontamente eles atenderam, o doutor Ricardo, que era o engenheiro-chefe, o Walter nos acompanhou, representando a empresa. Enfim, foi um bate-papo que não levou a praticamente nada. Um cafezinho elegante entre as pessoas, todo mundo se respeitou. Houve uns poucos momentos de discussão mais acalorada. Por uma pessoa que estava ao meu lado, que eu nem me lembro quem era representando até de Santos, ele, representando o Santos. Eu também fiz uns questionamentos bastante incisivos, mas eu não me dei por satisfeito. E eu patrocinei uma ação popular, Valdir. Certo. Eu patrocinei uma ação popular, não é para expulsar a Saipem daqui, para pedir para que elas sejam multadas. Eu quero saber o seguinte, e o promotor concordou do meio ambiente e pediu para o juiz, e o juiz deferiu a expedição dos ofícios que eu pedi na minha petição inicial. Ofício para a ANTAC, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, que é como se fosse um braço do Ministério dos Transportes para as questões aí aquaviárias, de transporte aquaviários, obviamente, a autorização da instalação de um terminal para aquela atividade. Eu quero saber se tem autorização. Até o momento que eu tinha distribuído a ação, não tinha autorização para instalar um terminal ali. Eu juntei documentos nesse sentido. Existia uma autorização provisória para ocupar a área. Para funcionar um terminal naqueles moldes, ainda não tinha. Eu pedi também ofício para a CETESB e para o IBAMA, para que fosse verificado se todas as regras do direito ambiental, do meio ambiente, de proteção ao meio ambiente, foram seguidas, foram observadas. E também a questão da fiscalização dos caminhões que acabaram com aquelas ruas no entorno ali da Avenida Caiçaras e adjacências. E o promotor concordou, como eu te falei, e o juiz também concordou e mandou expedir os ofícios. A Prefeitura Municipal deve, inclusive, um ofício para que a prefeita determine a juntada aos autos de todo o processo de licenciamento da Saipem e alvará de funcionamento. Eu não quero criar o caos e nem quero fazer com que a Saipem saia daqui, ao contrário. Eu só quero que as coisas sejam feitas na nossa cidade, observando as regras de proteção ao meio ambiente, as regras do direito de vizinhança e principalmente as regras para que essa empresa possa desenvolver sua atividade, mas recolha os seus impostos aqui, que possa criar empregos, capacitar mão de obra aqui, é obrigação deles sim. Falei isso diretamente, inclusive, para o próprio Ricardo, que é o engenheiro-chefe. Mas enfim, estou acompanhando de perto, estou ali... Vamos aguardar para ver. Vamos aguardar. Pelo menos o impacto ali no bairro já arrefeceu, já eliminou. Bastante. Mas logo depois que a gente patrocinou a ação, coincidência ou não, o impacto ali no bairro deu uma diminuída. Certo. Ayrton, nós falamos da questão habitacional e logicamente vem à tona o quadro habitacional do Guarujá, ou seja, o caos habitacional do Guarujá está sendo exposto em público com as invasões de 7 áreas públicas e particulares que estão em andamento atualmente. O município, na sua opinião, brevemente, se for possível, está agindo com o rigor necessário e com a responsabilidade necessária nessa questão? Sim, são 2 momentos distintos, né, Valdir? Primeiro que há 30 anos a gente não vê um governo responsável
que enxergue o problema habitacional no Guarujá e se coloque à frente dele para tentar debelá-lo, para tentar resolvê-lo. É bem verdade que nunca houve Secretaria de Habitação, não que eu me lembro. Não havia uma pasta de habitação nessa cidade com um déficit habitacional tremendo. Né? Não uma falha dos outros governos. Nós temos que reconhecer que o atual governo, nesse segundo mandato, no primeiro não, mas no segundo reconheceu, depois de 4 anos, entendeu que era importante, criou a Secretaria de Habitação. E vem batalhando aí para conseguir projetos na área do PAC, né? Verbas. A administração atual diz que já conseguiu 300 milhões de reais para essas obras do PAC para construir milhares de moradias. Eu digo a você, hoje o Guarujá tem um déficit de talvez umas 20, 25 mil moradias. Então é um trabalho muito sério que deve ser feito. Ponto para a atual administração nesse sentido, que reconheceu, apesar de tarde, mas reconheceu aí a importância desse problema. Agora, essas invasões, Valdir, eu digo a você que me preocupou bastante, porque a mim pareceu não, com certeza uma conotação política assim, para desestabilizar o governo. Oposição tem que ser feito com responsabilidade, não de forma irresponsável. Se tem alguém que faz a oposição a muitos atos da atual administração, é o Ayrton Sinto. Mas eu faço sempre consciente da minha condição, de que eu tenho que criticar, mas eu tenho que apontar uma solução. Senão não vale. Criticar por criticar não vale. É você querer conturbar, criar o caos, que é o que eu entendo que fizeram algumas pessoas da oposição da atual administração, promovendo, ajudando essas invasões. Porque muitas pessoas dessas invasões, eu não fui ajudar em nenhum caso, que me ligaram. Eu tenho ações aqui, eu estou olhando daqui, nós estamos na UNAERP, aqui é Pedreira, aqui é o Cantagalo, aqui é a Barreira. Muitas ações eu tenho, dezenas de ações, Valdir, para fazer com que as pessoas não tenham suas casas derrubadas na frente dos filhos pequenos, como aconteceu durante muitos anos aqui, para que essa transferência seja feita com dignidade, com assistência, com a presença de um assistente social, de um psicólogo, de médico, de ambulância. Eu consegui diversas liminares, pedidos liminares concedidos nesse sentido. Entendi. Mas nesse caso dessas invasões, tem gente, Valdir, que nós sabemos que tem posses que moram em casa maior do que a minha, talvez maior do que a sua. Você acha uma ação orquestrada? Ação orquestrada, visando o caos na cidade, não é assim que se faz oposição. Eu posso falar isso de cara limpa, posso falar assim sem medo de errar, que quem faz oposição, se tem alguém que faz oposição nessa cidade aqui, a atual administração, aos atos, não a pessoa da prefeita ou do seu secretário, sou eu, é o Ayrton Sinto. Eu faço sim. E tenho também a coragem, a decência e talvez a obrigação de reconhecer quando acerta, porque é assim que se faz política é pela sua cidade, não é contra o seu adversário. Então, Valdir, são momentos assim. Essa administração, pelo menos, fez, mas demorou para entender o problema, a importância do problema do déficit habitacional, mas já reconheceu, e agora fica de mãos atadas, porque conseguiu todas as liminares de reintegração de posse e lavou as mãos e disse que daqui para frente é com a polícia militar porque ela não tem condições de fazer intervenção. Agora me diga, com a sua experiência política, conhecedor que você é, principalmente do Guarujá, muito mais do que eu até. Não. O senhor Geraldo Alckmin vai colocar a tropa de choque no ano eleitoral para desalojar dezenas e dezenas, talvez centenas e centenas de pessoas? Para aquilo ir para a tela do Jornal Nacional? E para a manchete aqui do Assunto Cidade? O Pinheirinho, em São José dos Campos, foi desocupado logo no início do governo, já prevendo isso. É isso. Então, eu vou te fazer uma previsão, do seu ponto de vista, uma leitura técnica e política sobre o caso. A prefeitura entrou com a liminar, conseguiu eliminar, lavou as mãos. O Estado é quem tem que fazer a reintegração, botar a tropa de choque lá dentro. Não vai botar. Rapidamente, o destino político de Ayrton Sinto. Então, Valdir, eu continuo na minha luta por uma cidade justa socialmente, a cidade inteira, a nossa ilha inteira, independente do meu posicionamento em relação à emancipação de Vicente de Carvalho. E eu recebi um convite do deputado federal Ricardo Izar, que, aliás, ele é presidente da Comissão de Ética da Câmara, é uma pessoa do nosso hall de amizades. Ele é deputado federal pelo PSD, partido do Gilberto Kassab, que é o presidente nacional, e ele solicitou ao Kassab autorização para que eu dobrasse com ele e fosse candidato a deputado estadual aqui no Guarujá. Correto. E depois de algumas reuniões, inclusive em São Paulo, eu, Ricardo Izar, Gilberto Kassab, Maurício Kassab, é o primo do Kassab, que é uma pessoa ligada, e entre outros militantes e dirigentes do partido na esfera estadual e nacional, eu recebi uma proposta que eu me senti muito lisonjeado, do próprio Gilberto Kassab, para coordenar a campanha dele a governador aqui no Guarujá. E ele perguntou para mim, qual é o seu objetivo na sua cidade? É ser deputado ou dirigir a sua cidade, ser prefeito? Falei,
Nosso objetivo é poder colaborar como prefeito da nossa cidade. E ele falou assim, então, você coordena a nossa campanha governadora, ajuda o Ricardo Zar, ajuda o PSD aí no Guarujá. E em 2016, a partir de agora, a gente começa a visualizar e construir um caminho para você disputar a prefeitura em 2016 pelo PSD. A perspectiva, então, é ser candidato a prefeito em 2016. Esse é o nosso trabalho, continuar o nosso trabalho e colocar para a população, para o povo, para o eleitor de Vicente Carvalho e do Guarujá, o nosso trabalho, o nosso passado, o nosso presente, mas principalmente a visão de futuro que a gente quer para a nossa cidade. E eu abracei a ideia, fui abraçado pelo PSD a nível nacional e estadual, e agradeci muitíssimo, ciente da responsabilidade, né, de receber essa incumbência de uma pessoa do quilate político do Gilberto Kassab, do Ricardo Zar, e até me comprometendo em a gente encaixar isso, se você quiser e puder, trazê-los aqui para a gente poder bater um papo, vai ser muito bacana. E esse é o nosso caminho. Antes de pensar em eleição, antes de pensar em disputa eleitoral, continuar o nosso trabalho por uma cidade justa socialmente, onde seus impostos devem ser aplicados nas nossas prioridades. Como, por exemplo, saúde, educação, segurança, transporte público melhor e mais eficiente, tudo aquilo que o cidadão precisa e merece porque é pagador de imposto. Com certeza. Bom, o programa Assunto Cidade vai chegar no final por conta do tempo, mas queria te agradecer muitíssimo pela presença, pela entrevista e deixar um espaço para você despedir do telespectador. Eu que agradeço. E não esquece de mandar um beijo para mim, hein? Da última vez. Eu não mandei. Primeiro, então já vou mandar o beijo já. Depois, quando eu dormir no sofá, não reclama para mim. Aquela vez lá foi quase. É. Então, antes de mais nada, para minha querida, amada esposa, minha mulher, nossa guerreira, Ana Lúcia, Aninha, que é uma pessoa especial na minha vida e sempre vai ser. E eu quero dizer que é mais uma vez um prazer estar aqui nessa bancada da verdade e dizer que a população pode contar. O Ayrton Cinto é esse advogado, esse guerreiro, esse batalhador, não é perfeito, tenta acertar sempre que pode, mas ele quer o que você quer. É uma cidade justa socialmente, com serviços públicos eficientes. O Guarujá vai voltar a sorrir, se Deus quiser. Tá certo. Obrigado pela entrevista. Obrigado ao Douglas, ao Gabriel, a Tatiana e a Heloísa. E a você pela audiência. Amanhã voltamos com um novo Assunto Cidade. Uma boa noite a todos.